Olá a todos, tudo bem com os senhores? Então, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre mulheres sempre serão vistas como crianças, né? Esse assunto de vídeo me ocorreu graças a algumas dinâmicas empíricas que eu estou tendo a visualizar pessoas ao redor da minha sociabilidade, né? Como de fato eu faço parte de um grupo de futebol, essa ideia veio porque nesse grupo de futebol teve um homem, né? Eu vou dar agora o relato como faz o Epifania, o grande Epifania, né? Grande intelectual da machosfera. Como um homem, né? Um rapaz, né? Que joga bola com a gente. Trouxe sua namorada para acompanhá-lo a vê-lo jogar bola, né? É aquele belo relato de como a mulher, ela sempre tenta... Como que eu posso falar? Ela sempre tenta controlar a vida do homem, né? E ali meio que ela tava querendo demandar, querendo controlar a vida dele ali por perto, para estar controlando o que ele iria fazer, o que ele vai fazer, para estar fiscalizando ele, né? Controlando por meio de uma fiscalização. Então, senhores, ali, né, como nós somos todos homens, temos brincadeiras pesadas, né? Zoação, brincadeira de cunho sexual, né? Sabe, essas brincadeiras, né, de quinta série. Com ela ali, eu vi que os homens começavam a se controlar, falando, não, a garota tá aqui, né? A garota tá aqui, a gente não pode falar sobre isso, a gente não pode falar sobre tal assunto, sobre tal algo, porque vai ser um desrespeito à garota, tal. Aí eu fico pensando, a mulher é uma garota adulta, né, um ser humano adulto. Se tem essa questão de igualdade na sociedade, não deveria ser tratado como igual, como uma mulher adulta, uma mulher de fato já adulta, uma mulher que não é mais criança, não é inocente, mas ela está sendo tratada como uma criança inocente que ela não pode ver aquilo, que tem que respeitar como tal, tem que ter o cavalheirismo e tal. E é vista como uma criança, sendo que ela é uma mulher adulta, uma mulher funcional, uma mulher que já amadureceu sexualmente. Então não tem o porquê estar assim, entendeu? Não tem o porquê ficar assim. E é algo que acontece e remete a todas as mulheres da sociedade, né? Que elas são vistas por causa da neotenia delas, que quando elas começam a ter sua... começam a entrar na puberdade para virar uma mulher adulta, elas não mudam muito como homem, né? Como homem ele ganha massa muscular, a testosterona aumenta muito a força física, a aparência, a barba. Na mulher não, a mulher ela não ganha barba, ela não ganha muita massa muscular, né? Ela ganha mais o quê? Ela ganha mais um quadro mais largo e as nádegas aumentam mais, né? De fato, a coxa, né? Por causa do estrogênio. Mas o corpo dela não fica tão diferente do corpo de uma menina, criança, né? E a deutenia, ela é características infantis na mulher, de fato. São características infantis. Neotenia é isso, são características infantis. E a mulher, de fato, elas são vistas como crianças por causa disso, porque elas não mudam muito quando chegam na fase adulta. Principalmente quando elas estão no auge da sua beleza fértil, da sua fertilidade, né? Ali entre os 15 a 25 anos, no qual são mulheres já, né? Que têm já o corpo já amadurecido, de fato, mas não muda muito a aparência de uma criança, né? Elas ainda ficam com aquele vislumbre de crianças. Por isso que muitas das vezes as mulheres têm aquela questão de inocência, né? Que a mulher é inocente, que a mulher ela é delicada, que ela é princesinha da Disney e ela deve ser... Não pode ver essas coisas horrendas, que ela deve ser tratada com café com leite, né? De fato, assim, café com leite. E essas questões nos trazem à tona que realmente, senhores, é assim que mulheres são vistas. Elas são vistas como mulheres como crianças, né? Elas são vistas como crianças e elas sempre serão vistas como criança, de fato. E essa questão fazem elas serem tratadas de forma diferente do que um homem é tratado. Quer dizer, se você fazer certos tipos de situações, certos tipos de comportamento, elas não irão te respeitar. Se você tiver certo tipo de situações, elas não irão te respeitar. Se você tiver certo tipo de atitudes, elas também não irão te respeitar, não.
não é bem visto se você tiver certo tipo de atitude, se tiver certos tipos de comportamento perto delas, no qual interfere esse status quo dela de santas imaculadas, santas, né, de comportamento como se fossem crianças, né, inocentes e vistas como princesinhas. E esses comportamentos nos trazem esse paradoxo, né, que são mulheres feitas adultas que em tese deveriam ser tratadas como homens adultos de fato, como homens que podem ter essas brincadeiras, que podem ter essa zoação, que podem ter esse tipo de palavra, mas como elas são mulheres, né? Como elas, por elas mesmo sendo adultas, sendo mulheres, não podem ter esse tipo de dinâmica, né? Por isso que você vê isso nas leis. As leis todas são pareadas a elas, leis são leis todas a favor delas, leis que só beneficiam elas, leis que beneficiam elas, leis que ajudam elas a serem protegidas na sociedade, leis que protegem elas, leis específicas para elas, como a lei do feminicídio, que não faz sentido, que ninguém mata por ser mulher, né? Mata por ser igual mata um homem também, entendeu? Então criam todos os tipos de mecanismo para poderem botar a mulher num pedestal, né? Para ter proteção. Isso é em todas as esferas, esferas políticas, esferas privadas, as esferas sociais. Todas essas esferas foram tomadas. E isso, senhores, demonstra como nossa sociedade ela é desigual, né? E como a gente está num genofascismo de fato, né? Principalmente hoje, porque antes a mulher ela sempre foi vista assim, mas antes ainda tinha ainda a troca que o homem ganhava em questão de proteger a mulher, que era a submissão, né? Era os filhos, era todos esses quesitos, né? Você ter uma família nuclear e ia gerar riqueza para a família nuclear. Depois que o Estado se meteu e teve a revolução sexual, elas são tratadas assim, sendo que teve a revolução sexual, a liberação sexual já não é algo inocente, já não é algo de infantil. Tiveram a revolução sexual e mesmo assim elas são tratadas e vistas como tal. E criou esse paradoxo que ferrou mais o homem, que o homem não tem mais a recompensa da família, não tem mais a recompensa social da submissão, nada disso tem mais. Então, elas ganharam o melhor dos dois mundos, né? Elas ganharam o privilégio do mais alto status quo. E de fato todos esses comportamentos criaram essa desvantagem para o homem moderno, né? Que o homem moderno ele é visto como um cidadão de segunda categoria, né? No qual ele é castrado de fato, ele é castrado e como a maioria foi criado, né? Tanto na esfera educacional, na esfera familiar, por mulheres, acaba que eles veem mulheres como deusas e como ter esse comportamento, principalmente da Igreja Católica, né, do Constantino, né, de botar Maria ali como praticamente uma deusa dentro da Igreja Católica, né, o marianismo da Igreja Católica, que botou Maria ali no pedestal, até acima de Jesus Cristo, né, criou-se uma cultura de adoração às mulheres, né, como mulheres fossem santas. E você vê isso muito no Brasil. O Brasil você vê, na América Latina em geral, mas mais no Brasil, você vê que tem uma santificação a mulheres muito grande aqui. O pessoal fala, a Índia é mais mangina, né? Aquilo que até o Coruja fala, que o pessoal fala que a Índia é mais mangina que o Brasil, os indianos são mais mangina. Mas o indiano, ele é mais, como que eu posso? Ele tem mais cedência sexual do que o brasileiro. O brasileiro, ele realmente gratifica e santifica a mulher num pedestal de santificação absurdo, entendeu? Coloca a mulher num pedestal de santificação. E isso cria essa demanda e cria essa questão, senhores, que a mulher ela é privilegiada de forma sacramental, né? Transcendental, como se fosse deusas de fato, como se fossem seres divinos, né? E todos esses quesitos de seres divinos, cara, essa cultura católica, ibérica, né, que foram os países latinos, e o Brasil foi colonizado por Espanha e Portugal, né, no seu período de colonização e na sua formação cultural, desde a chegada dos portugueses, depois que o Portugal
o rei de Portugal morreu e o Felipe V da Espanha conseguiu controlar Portugal, e depois que teve a família de Dom Pedro I, né, que foi o oligarca de Bragança, tomou o poder de Portugal de novo, desde lá, né, que fomos colonizados pela Ibérica, e os ibéricos são muito católicos, são muitos, de fato, românticos, que a idealização e a sacramentação de mulheres como divindades santas e puras, né, que devem ser controladas e não devem ser criticadas de forma nenhuma, está no Brasil. Por isso que o Brasil ele é um país extremamente genofascista e genólatra, de fato, entendeu? Genólatra. Você vê que em país de primeiro mundo não é assim. No país de primeiro mundo não tem essa questão de... Mesmo os países mais feministas, de como acontece aqui, de que mulher ela deve ter lei genocêntrica, leis de misoginia, deve ter lei de assistencialismo. Não tem isso no primeiro mundo. Tem, mas é bem menor do que aqui no Brasil, entendeu? Você não tem essas leis de misoginia, não tem lei Maria da Penha lá, não tem essa questão de uma boate ter... entrar mulher de graça e o homem não entrar de graça, o homem tem que pagar, entendeu? Que é entrada de graça pra mulher. Isso não acontece no primeiro mundo, entendeu? As mulheres as mulheres racham a conta com você, as mulheres elas não são vistas como criaturas infantis e criaturas que devem ser protegidas, não. Lá realmente tem menos proteção estatal, menos proteção de qualificar mulheres como criança. Aqui no Brasil é ainda maior isso aí. A natureza já era assim, mas aqui no Brasil ainda é maior culturalmente, de fato, entendeu? Na natureza o homem ele sempre protegeu a mulher, mas culturalmente o Brasil ele tá numa forma mais avançada disso, de fato. E você vê essas questões realmente acontecendo aqui no Brasil, essas lei de misoginia, a questão de... A lei Maria da Penha, que já foi uma falsa acusação de fato, que até prendeu um homem agora, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, de terem prendido o homem, né? Um homem no qual que tudo dá a ver, né? Que foi uma falsa acusação. E essa lei foi criada por uma falsa acusação de fato, e que nem era uma lei, nem é algo que realmente aconteceu, mas sim algo inventado. E ele foi preso, mesmo depois de já ter pagado pelos seus crimes, né? Já ter pagado, ele não pode falar sobre. Você vê que é uma censura de fato, é uma censura ali para ele não poder falar o fato. Então você vê que é tudo uma questão de fato, senhores, de proteção, né? Você não. De genofascismo mesmo, de genólatra, né? Então. Você vê que mesmo ele querendo dar sua opinião, né? Mesmo depois de ter cumprido a sua pena por vários anos, ele não pode mais dar sua opinião porque vai contra todo o discurso genocêntrico, porque é algo ameaçador ao sistema Skol, né? Genofascista. Então, por ser esse esquema, esse sistema status quo, né? Desse status quo que tá aí, que é um status quo que tá em todas as esferas, acaba que quando a pessoa vai contra, quando alguém do sistema vê que esse sistema pode ser destruído e vai contra essa narrativa e ser questionado e pode ser uma ameaça, o sistema vai lá, o que faz? Tenta excluir aquele sistema, tenta excluir aquele indivíduo, um grupo específico que está sendo uma ameaça a esse sistema, né? Ao sistema genocêntrico. Eles sabiam que essa entrevista que fosse pro Cabrinho, fosse ao ar, poderia ser um problema ao sistema, poderia ir contra o sistema. Então, o que eles fizeram? Censuraram. Foi uma forma de censura clara. Contra a liberdade de expressão. O artigo 5º parágrafo 4 da Constituição foi algo inconstitucional de dar liberdade de expressão para as pessoas. E, de fato, foi inconstitucional o que fizeram com esse homem. Que foi uma vítima de falsa acusação. E que tem muita gente indo contra ele, mas muita gente também viu ali que tem algo estranho ali. Tem algo muito estranho para aquela censura acontecer. Sendo que, além da presunção de inocência, ainda tem questão dele já ter cumprido a sua pena. E já tem vários reportagens dela
se contradizendo da Maria da Penha. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, não vai ficar por aqui. Esse vídeo vai ficar por aqui. Só queria fazer um vídeo falando sobre como o sistema ver mulheres como crianças até a fase adulta, né? E todo esse sistema, eu tô saindo pela tangente, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, mas você vê que todo o sistema é de fato criado para protegê-las, para verem elas como santas, mas elas não são santas. De fato, elas são seres até mais promíscuos que os próprios homens, até igual ou mais. Elas são mais viciadas em pornografia, só que elas não falam muito. E os homens ainda falam, os homens são de falar mais, que gostam de pornografia e tentam parar, elas nem ligam em parar, mas só que elas não comentam muito sobre isso, não falam muito sobre. Elas, no ciclo dela, elas falam mais sexualmente em trair um namorado, de ficar com outros homens, de avaliar outros homens, falam mais sobre sexo, né? Como até o vídeo do Cortes de Alto Valor, ele fez um vídeo de senhoras de idade falando sobre vídeo de sexo, tal, mulheres que são avós já. Então, senhores, você vê que é uma narrativa realmente sabotagem de enganar o homem, de deixar o homem ilubridiado, de deixar o homem iludido, de deixar o homem controlado, entendeu? É tudo uma narrativa de deixar o homem controlado, a narrativa feminista de fato. Mas é isso, senhores, fico por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre esse vídeo aí do caso da Maria da Penha. Mas é isso, dê like, se inscreva no meu canal e me ajude a monetizar esse canal. Muito obrigado, fico por aqui.